Então, tava mostrando aqui. Esse Oi, vamos de novo chamar a Natália aqui, mais uma vez. A conexão hoje tá ruim. Tira a mão da câmera depois que você estiver falando. Não põe mais a mão, fica só ouvindo. Eu tava tentando. Natália, não tô conseguindo entrar aqui. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Natália? Meu Olha, eu Deus do acho céu. que hoje a minha conexão tá ruim. Você sabe, eu tenho feito lives e eu percebo que às vezes o 4G, 3G funcionam melhor do que o Wi-Fi. Só que como eu recebo muita ligação, eu deixo no modo avião para usar só o Wi-Fi. E aí, quando tem muita gente usando, acontece isso. Te peço desculpas. Imagina. Horário nobre, né? Pois é. A pergunta era: os compliance officers são obrigados a reportar esse crime à polícia? Que é a pergunta de ouro aqui, né? É a pergunta de ouro, sobre a qual já refleti, obviamente, porque foi a instigação que me foi feita, sobre a qual eu peço que vocês também tenham aí a liberdade para opinar. Mas, como eu vinha dizendo, né, Eliane, eu acho que a gente tem que ser técnico. A pergunta é: ele é obrigado a reportar? E aí, apesar de estar pedindo para todo mundo ser técnico, eu vou voltar a pagar meu mico de novo, que é usar a figura do chapéu, né? Ou seja, vamos lembrar que o compliance officer ou a pessoa do departamento jurídico ou a pessoa que tem delegado essa função do dono da empresa de vigiar a empresa, de prevenir crimes, está agindo em nome de uma pessoa. E essa pessoa jurídica, a empresa, ela é obrigada a reportar para a polícia? E antes que a gente tenda também a ser um pouco mais instintivo, né? Porque a gente fala, nossa, é obrigada, porque cometer um crime é obrigada, tem que reportar. Antes que a gente tenda a ser mais fleumático, eu acho que é hora da gente lembrar que existe uma alteração muito importante que foi feita. Tem o pacote anticrime, que ficou muito conhecido por outras disposições. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de várias delas. Sim. Mas tem uma que altera significativamente esse cenário para as empresas que são vítimas de crimes, que é, a partir de então, a obrigação de você, como empresa, se eu quero que o meu crime seja apurado, que o meu crime seja investigado, que o responsável seja punido, eu preciso representar formalmente para a polícia. Então, eu acho que crimes são graves. O crime de estelionato é grave, porque ele ainda é um crime que a gente chama, né, de um crime de ação pública, ou seja, um crime que o Estado, ele acaba, na pessoa do Ministério Público, ele assume isso para a vítima e ele é responsável por essa apuração, mas é um crime que eu não vou fazer nada se você, vítima, não quiser que eu faça. Então, eu acho que isso é uma amostra clara de que esses crimes que têm um interesse patrimonial muito forte estão muito nas costas agora das pessoas que sofrem esse prejuízo, né? Então, se o próprio empresário ele não é obrigado a reportar mais do que isso, se ele quiser, hoje ele pode, inclusive, ir lá, me senti lesado, me senti enganado, passou a perna, fui na polícia, falei. Eu até lembro que a gente já conversou sobre isso, que eu falei, Eliane, sabe o que é o problema? Crime de
estelionato, de fraude, quando você vai na polícia, a polícia instaura um inquérito policial, você não pode fazer mais nada, não. Agora é o Ministério Público, bem. Agora é o Ministério Público que vai decidir se ele vai investigar, se vai levar isso adiante ou não. Mas agora não, nós temos uma novidade. Aquela vítima que, ainda que reportou para a polícia, fez o boletim de ocorrência, falou, não, a gente já se acertou, pagou, fez um acerto, eu não quero que essa pessoa seja processada criminalmente. Ela pode. Então, se ela pode, inclusive, que optar pela vítima não ser processada nesses crimes, quanto mais ela ser obrigada a reportar para a polícia e quanto mais o compliance officer. Aqui, ele, antes que eu esqueça, eu queria só fazer uma distinção para a gente também não criar nenhuma confusão, porque é um tema muito polêmico, uma situação muito diferente, que é a seguinte: a empresa comete o crime. A gente sabe que principalmente quem trabalha, qualquer estudante de direito, que na realidade a empresa não comete crime, né? A não ser nos crimes contra o meio ambiente. Mas uma pessoa física, em nome da empresa, comete um crime ambiental também, mas comete um crime tributário, comete um crime de lavagem, comete um crime de cartel. Essa pessoa física cometeu o crime em nome da empresa. Nesse caso, se existe um crime cometido em nome da empresa, o compliance officer, que foi contratado para prevenir esses crimes, aí ele é obrigado, aí a gente já entra numa esfera completamente diferente, muito mais complexa, que dá aso aí uma discussão mais longa. Inclusive, que aqui, agora olha a Natália fazendo marketing, inclusive que nós vamos tratar aí tecnicamente no módulo, né, do Legal Experience, mas brincadeiras à parte, que eu estou à disposição para conversar. Esse é um tema que eu amo, que eu gosto de falar, gosto de discutir. Não, mas senão, mas a gente vai tratará sobre esses outros temas. com muito prazer. Que é um tema, não sei se a Rogéria está aqui, mas a Rogéria adora discutir comigo de cegueira deliberada. Ela vai saber, a gente já teve discussões muito ricas numa outra oportunidade, mas enfim, não é essa a questão. A questão não é quando a empresa comete um crime e o compliance officer fica sabendo, se o compliance officer é obrigado a reportar. A questão que a gente também muito importante nesse ambiente empresarial em que, seja por conta de recessão econômica, Covid, o dinheiro fica, a gente fica mais tentado e por todas as mazelas, que também não é o tema aqui da nossa conversa, mas num ambiente em que a empresa é vítima de uma fraude, de um estelionato, de um furto. O furto, ele pode ser um furto que eu te passo uma informação errada, eu te engano e aí eu consigo tirar o dinheiro da empresa. Um departamento financeiro que tem um token da empresa e ele consegue fazer esse desvio, ou cria uma nota falsa, enfim. Esses pequenos crimes, mas que podem ter uma repercussão financeira muito grande. O que eu faço? Eu sou obrigado a reportar para a polícia? Eu posso fazer posso só tratar desse fato, né, criminoso internamente? E já antecipando o que eu penso, eu acho que não existe uma obrigação legal, a não ser do compliance officer com o dono da empresa, porque o dono da empresa o contratou para prevenir crimes. Então, ele tem, na realidade, uma obrigação contratual de reportar para o dono da empresa e o dono da empresa vai decidir se ele vai tomar as medidas criminais cabíveis ou não. Eu até uma vez, estudando sobre esse assunto, eu perguntei para uma colega minha, que é a Mariana, se ela entendia que o compliance officer podia ser, inclusive, dispensado por justa causa por permitir essas fraudes. E aí ela falou, Natália, se o compliance officer, se ele tivesse sido contratado bem especificamente com essa finalidade de evitação de crimes, de execução de um programa de compliance robusto, de monitoramento dos controles internos, se isso estiver muito bem descrito, ela até falou, não, por isso que é importante colocar no job description. Eu falei, por isso que é importante colocar mesmo, né? Porque senão o compliance officer ninguém vai querer trabalhar em empresa, porque se a gente jogar tudo nas costas dele, coitado. Mas ele pode sim, na opinião dela, né, ser demitido por justa causa, por realmente ter agido com desídia com relação à função para a qual ele foi contratado. Então, ele tem a obrigação de passar para o dono da empresa e falar, olha, aconteceu um desfalque, teve aqui um estelionato, ou teve um furto,
Ou tem aqui a gente aqui pegando, ó, tem, por exemplo, aí, gente, o universo das fraudes é riquíssimo, é extenso, a gente ficaria até amanhã. Não sei se vocês Como próprios você, têm principalmente a dor, brasileira, né? você tem, por Haja exemplo, funcionários internos que tratam os dados pessoais, e aí, mais uma vez a importância do LGPD, que tratam dados pessoais e usam para simular algumas compras, pegam cartão de crédito e usam cartão de crédito para fazer compra online, isso dentro da empresa, você tem a pessoa já do ouvi. departamento jurídico. Isso a gente, assim, infinitamente com relação às possibilidades. Mas aí a pergunta vai ser, o que eu faço com isso? Como que eu trato? Eu sou obrigado a reportar para a polícia? E eu acho que, já que eu não sou obrigado, assim, por lei, eu tenho que, de fato, fazer uma ponderação de custo-benefício para mim. O que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. E com relação ao que eu tenho a perder, eu vejo, assim, isso é um sentimento meu, que muitas empresas elas têm uma preocupação muito legítima com a própria imagem que elas vão transmitir se elas reconhecerem que foram vítimas de uma fraude, né? Por exemplo, uma empresa que está sendo muito vítima de ataque de hacker que está criando sites fraudulentos em nome dessa empresa para levar os consumidores a erro e fazerem aí compras fraudulentas. E isso está sendo uma recorrência, a empresa fala, mas o que eu faço? Eu coloco um aviso no meu site, a primeira coisa que meu consumidor entrar, meu cliente, ele vai entrar no site, ele vai ver, olha, estamos avisando, tem acontecido muita fraude, então, por favor, certifique-se. Tá, mas eu vou o quê? Reconhecer que isso está É um acontecendo muito? marketing negativo, né? É Sendo um uma... marketing negativo. É um assunto bem delicado esse, né, Natália? Não é uma decisão comercial, institucional, muito delicada, porque você tem de fato, né, um ponto muito importante para pesar em nome da empresa. Eu acho, agora depois a gente vai falar dos pontos positivos, né, e que eu sinceramente acho que estão cada vez sendo Natália, mais. só a Simone Rinaldi, minha amiga de 2000, quando eu comecei, 2001, quando eu comecei lá no segmento jurídico. A Simone Rinaldi da Tóquio Marine, né? Eu te apresentei através da Tóquio. Ela está dizendo que você é top. É top, sempre bom ouvi-la. Simone virou amiga, não vale mais a opinião dela, não. Ela é demais. Ela está falando Mas que é bem delicado. gente, é muito. A gente não pode lidar com compliance, principalmente com repercussão penal, como se a gente não entendesse que existe uma empresa, existe uma atividade econômica e existem riscos particulares que são dosados. E desde que a gente não infrinja, não passe a linha, a gente tem que tratar disso internamente e ver, olha, tem que enfrentar isso de cabeça erguida. A gente realmente deixou a porta aberta para várias fraudes serem cometidas. E aí? Até agora, olha que interessante, eu mais uma vez citando LGPD e prometo que eu não entendo muito disso, não. Mas, e aí, justamente por eu não entender que eu posso falar uma besteira. Nessa lei de proteção de dados, me parece que uma das punições a empresas que acabam permitindo o vazamento de dados é justamente vir à imprensa e avisar os consumidores, olha, nós tivemos aqui um ataque e os dados foram vazados. Então, enfim, isso não deixa de ser uma punição, né, Eliane? Mas quando você não tem essa obrigação, isso não deixa de ser algo a se dosar e a ser decidido realmente de acordo com a cultura da empresa. Mas então a gente tem de um lado aqui, de fato, uma análise necessária a ser feita, que é você realmente expor. E expor, não estou falando não só de imprensa, por exemplo, não estou só falando disso para os seus consumidores. Mas eu fico tentando sempre pensar em exemplos, né? Porque eu acho que é mais legal para a gente realmente nos ver no caso concreto. Porque é um assunto complexo, né? É um assunto gostoso, mas é complexo, né? Porque E aqui nós estamos... às vezes depende de várias análises, de várias situações, como você bem colocou a questão do marketing negativo, né? Que isso pode gerar para a empresa. Brilhante a sua colocação. Na verdade, necessária, né?
Teve uma situação também que me marcou de um cliente que foi atendido, que eles fizeram uma investigação interna e descobriram que eram representantes de laboratórios que estavam desviando amostras grátis e vendendo as amostras grátis. E eles fizeram toda uma investigação interna e falaram, olha, na realidade, acho que eles não cometeram isso em nome da empresa. Não acho que eu tenha o dever e a obrigação de reportar a polícia. Aí a gente depois vai falar agora dos pontos positivos também. A gente dosou, ponderou com a empresa falou, não quero fazer isso porque vai pegar muito mal para mim se for de alguma forma exposto que esses nossos representantes estão fazendo isso. Então, de fato, é algo que tem que tratar e tem que ser muito bem atendido e dosado aí pelas pessoas competentes. Mas a gente tem, por outro lado, outros pontos que não são consequências advindas de uma obrigação. Ou seja, eu estou já assumindo o meu lado de que eu não acho que seja uma obrigação. Mas nós temos algumas consequências que podem, surgir até se a empresa optar por não reportar essas fraudes e esses crimes à polícia. E a primeira delas, gente, é compliance, porque na realidade, aí mais para o pessoal de compliance, né? Como é que a gente sabe se o programa de compliance é efetivo ou não? Aí eu não sei se a Fernanda tá aí, que a Fernanda que me ensina de compliance também tá ouvindo. Parece que se você não provar que o programa é efetivo, não basta você ter o programa. E qual mostra mais concreta de um compliance efetivo daquela empresa que faz de tudo que tem ao seu alcance para reprimir um crime, não só para prevenir, mas quando acontece, que vai, que reporta, que acompanha, que não só acompanha esse inquérito policial sendo investigado, que municia a polícia de informações. Isso é um compliance efetivo. Isso é um crime. Eu não vou tolerar e eu vou estar para a polícia. Isso mostra a cultura da empresa de intolerância com crimes. Mais um exemplo também, isso acaba indo. Essa situação acaba indo. Precedentes. Exatamente. Você pode até não estar muito preocupado com o efeito imediato daquela apuração penal, mas ela tem um efeito preventivo também muito importante. Então, é a cultura da empresa. O que a empresa está falando? Olha, nós não toleramos fraudes. Se isso aqui acontecer, e aí vale também para as empresas que eventualmente descobrem fraudes em seus nomes, que é a nossa outra história. Mas, eventualmente, olha, nós também não toleramos. Uma vez eu li também uma matéria de jornal muito interessante, falando assim, um consumidor também, um correntista de um banco, acionou o banco para falar que o banco foi responsável por uma fraude que ele sofreu de invasão bancária. Sem entrar no mérito também complexo da questão, ele falava assim, o ponto que era explorado na entrevista, né? Ele falou assim, não, mas porque o banco é conhecido por não fazer nada quando tem fraude. Então, aconteceu comigo, o banco foi responsável. Olha que ponto interessante e perigoso, né, ao mesmo tempo. Sem entrar realmente no mérito técnico complexo que envolve isso, mas o consumidor fala, não, mas eu caí no... Ou daquele exemplo que a gente usou agora há pouco do site fraudulento. O sujeito, às vezes, entra no site, faz uma compra, achando que ele está fazendo em nome da empresa, e aí viu que caiu num golpe, aí chega e entra com uma ação no juizado especial e fala, empresa, a culpa foi sua. Você deixou esse site no ar 6 meses. E não comunicou. E a empresa está lá, a gente está fazendo alguma coisa, mas se eu não comunicar, e a imagem... Mas e a imagem? Como é que ela fica diante de uma, né, de uma alegação dessas? Então, eu acho que o primeiro ponto para colocar na outra balança é, de fato, a cultura, que é um tema muito rico também na área de compliance, né? Que é um tema muito mais amplo do que esse, mas se a empresa está falando que tem uma área de compliance, um departamento de compliance, ele é efetivo, ele é prático? Porque às vezes você vê um departamento de compliance que está cheio de confusão e você fala, não tem nenhuma investigação acontecendo, tal, nunca aconteceu, nunca reportou. Então, isso é uma amostra de cultura, de postura preventiva, de posicionamento da empresa, de falar, nós não toleramos. Enfim. Ela está falando que no caso do banco, a súmula 479 do STJ.
Exatamente. Por isso que eu falei, a gente não pode entrar num mérito, numa questão civil, isso é uma questão muito maior do que é isso. Mas eu acho que ainda assim, para todas as questões e todas os primas que se olhem para isso, pode sim ser cobrado a postura que você dá a partir disso, a postura que você apresenta, né? Como que você se posiciona como empresa. Que a gente entra numa fera civil que não é minha praia, não é nada, mas eu entendo que, inclusive, quando você tem um programa efetivo de compliance, até entrando naquela seara de crimes, vamos supor, crimes ambientais que são cometidos em nome da empresa, inclusive que a empresa tem uma responsabilidade penal. Para mim, uma empresa que toma ciência, toma providência, circula, orienta, faz treinamentos, se eventualmente algum crime ambiental investigado, e aí você chega e fala né, bate pronto, se a pessoa física cometeu, a pessoa jurídica também cometeu. Se você analisa essa empresa e vê que ela tem um programa efetivo de compliance, na minha opinião, você pode, inclusive, afastar essa responsabilidade. Exatamente. Quem entende de compliance sabe que, no outro giro, quando a gente fala aí do compliance da anticorrupção, os programas, eles atenuam as penas. Mas eu sou uma das defensoras, e agora eu falando de direito penal, na realidade, como na situação de uma defesa, né, porque está um pouco na veia, eu, inclusive, acredito que o programa de compliance ele é suficiente para, quando comprovado que ele é efetivo, para afastar essa responsabilidade, porque é uma empresa que se posiciona contra isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante da gente ponderar para uma empresa quando ela se vê diante disso. Qual que é o segundo ponto? Amigo, só um minutinho, Natália. Meu grande amigo Mike Dias. Nossa, a gente fez um evento em Curitiba. Um grande abraço para você, Mike. Me manda notícias. A última vez que a gente se falou, você estava no HSBC. Que maravilha te reencontrar aqui. Beijo grande. Prazer te ter aqui com a gente. Desculpa, Natália, te interromper. Letícia também, Luiz Fernando. Não é uma interrupção, não. É o que a gente se propõe, né, Eliane? É a gente bater papo aqui, justamente. Eu acho que o pessoal ia perguntar mais, né, Natália? A gente fica assim, né? Acho que nesse tempo de isolamento a gente acaba ficando até mais sentindo essa falta, né, desse tete-a-tete, dando até mais valor para os encontros, para as palestras. Eu acho que isso é algo que a gente está realmente aprendendo e espero que passando a valorizar mais esse calor humano. Se Deus quiser. Então, você está nos pontos positivos, você falou da cultura. Você pode... Posicionamento de compliance e que pode, eventualmente, até afastar uma responsabilidade civil, que é o que a Dani estava falando aí também. Ou seja, olha, eu me posiciono, que não é minha área, mas eu me posiciono, e como é que você fala que eu sou conivente com essa fraude, se na realidade minha cultura diz outra coisa, né? Toda vez que, toda fraude, toda irregularidade que nós identificamos, nós tratamos imediatamente. O outro ponto é o seguinte, você efetivamente produzir uma prova daquele fato criminoso, e essa prova pode ser uma prova muito importante como reflexos trabalhistas. Ou seja, eu identifiquei que um funcionário cometeu uma conduta muito grave, né? E eu vou demiti-lo por justa causa. Se eu não tomar a medida correlata de reporte desse crime para a polícia, que é a autoridade competente, eu corro, inclusive, o risco de, na esfera trabalhista, se dizer que eu não consegui provar que essa pessoa cometeu esse crime. E assim, olha que interessante, Eliane. Aí a gente mais... ainda. Oi? A situação pode se inverter ainda, né? Exatamente, e parece absurdo a ponto de não acontecer, mas acontece muito. Eu também tenho um cliente que justamente que ele falou, Natália, teve um caso que foi emblemático na empresa, porque a gente viu por monitoramento de câmera que o funcionário estava furtando alguns objetos. Nós chamamos a polícia prontamente passou na empresa e fez o flagrante. E o funcionário foi liberado e foi desligado por justa causa. Mas a câmera, eles não guardaram o vídeo da câmera.
Ó, Felipe, há alguma medida na esfera para reaver a provisão? Ah, Felipe tá jogando um favor aqui para a gente falar de assunto que a gente gosta. Então, na verdade, essa pessoa foi pega em flagrante, foi dispensada, a empresa não manteve as câmeras de vídeo que mostravam que era uma prova, né, de que ele estava furtando esses objetos. Ele entrou com a medida trabalhista na justiça e foi reintegrado para a empresa. E o povo teve que engolir ele lá, porque ele saiu de Camburão e voltou reintegrado. E isso para a empresa foi uma coisa que mexeu muito com eles, mas não é o único caso que nós conhecemos, infelizmente, de funcionários que são demitidos por justa causa e conseguem uma reversão, né, na esfera trabalhista e que aí depois eles, enfim, por não se ter realmente tomado cuidado de reportar isso para a polícia. Porque existe também um outro ponto que a gente não falou, a se pesar contra esse reporte, né, Eliane? Vamos falar aqui a língua das empresas, que é uma questão de custo financeiro. Eu tenho eventualmente que reportar isso para a polícia, eu tenho eventualmente que contar com o escritório, ou eu tenho que, enfim, há de alguma forma ou não um custo financeiro e não tem um retorno. Não é uma ação civil que eu estou entrando para tentar de perdas e danos para reaver algum valor. Na realidade, eu estou pagando ou pagando se eu, obviamente, fizer isso por meio de um escritório, ou investindo no meu departamento jurídico para fazer isso e ao tempo do meu departamento, ou, enfim, gastando meu tempo para ir na polícia e pedindo que a polícia faça isso. De todo jeito, é um dispêndio de tempo e de recursos, e, na realidade, você não está buscando nenhum, a não ser, e a gente vai para o nosso outro tópico, a não ser que, e aí eu vi que o Felipe escreveu isso também, que, na realidade, você... a não ser que... Eliane, travou. A não ser que você tenha... Travou. Achei que tivesse travado, mas não travou, não. A não ser que você tenha valores que foram desviados também por meio desse crime, que são os furtos mediante fraude, que são os próprios estelionatos com prejuízo em face da empresa ou de um terceiro. Então, a não ser que eu também, a gente agora já passando para um próximo item de reflexão, se eu devo realmente reportar isso para a polícia, que eu tenha também na persecução penal uma medida para poder reaver esses prejuízos, porque a gente tem aqui na esfera penal o nosso principal função, que é realmente a persecução e a apuração desses fatos à luz de um crime, né, à luz de um fato tipo e uma eventual responsabilização, mas de uma forma secundária, eu acredito nisso, nós temos também o efeito de ressarcimento de prejuízos, de ressarcimento de reaver esses valores que foram desviados aí, que são objetos de um crime. E nós temos, inclusive, medidas próprias para isso, que são medidas que na verdade é uma opinião minha, acredito que, inclusive, a própria vítima tem legitimidade para postular isso para a autoridade que, na realidade, jurisdicional, que é um juiz que vai acabar fazendo uma análise aí de afastamento aí de bens, que é importante, se tem indício de crime, se tem indício de materialidade, e vai e trazendo a vítima como um sujeito muito importante nesse processo de investigação. Cada vez mais importante, cada vez com mais instrumentos para realmente participar disso. Seja municiando a polícia, então, com essas informações, com esses vídeos que foram gravados antes que eles sejam apagados, né? Às vezes a gente tem uma câmera, tá filmando, mas não está guardando o vídeo. Então, municiando, levantando funcionários que possam realmente reportar isso para a polícia, ou enfim. E também por meios postulatórios, que são os meios que nós temos, que somos nós advogados, né? Que vamos estar lá realmente buscando essas medidas técnicas que possam reverter ou minimizar o prejuízo da vítima. Então, a gente tem aqui uma postura de compliance, né, uma cultura da empresa, um posicionamento da empresa. Eu não admito que esses crimes aconteçam e eu estou tomando essa postura, estou levando isso para a polícia, porque eu quero prevenir isso aqui também. Eu tenho, por outro lado, uma minimização de uma responsabilidade civil. Eu vi que a Dani me corrigiu aí, que falou que a 479 é da responsabilidade objetiva. Mas o que eu falei é justamente isso. Eu, na realidade, não entendo de responsabilidade civil, mas a criminal é sempre subjetiva. É por isso que a gente conversou, por isso que, se eventualmente na responsabilidade objetiva, o programa de compliance ele sirva só para atenuar essa pena, por sua vez, no criminal, na minha opinião,
Se é um programa efetivo, se é uma cultura da empresa, se a empresa não tolera, para mim, afasta a responsabilidade. Fiz de tudo que eu podia, não consegui. Passou. Passou, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou notificar para a polícia, eu vou acompanhar, eu vou levar a prova, eu vou disponibilizar quem for testemunha aqui pode ir, viu, gente? A polícia vai chamar, vocês estão liberados para ir. Se eu tive um prejuízo financeiro, vou entrar com uma medida cautelar, que aí o juiz que vai fazer o papel aí de dosar, porque medidas cautelares são medidas excepcionais, elas implicam um afastamento de direitos muito importantes do cidadão, que é a privacidade, que, enfim. E aí o juiz vai fazer esse papel, ou seja, mas eu como vítima, eu tenho cada vez mais instrumentos, meios, autonomia, e o processo penal vai nos instrumentando para que a gente seja um ente ativo. Aliás, eu acredito muito nisso, porque se o próprio Estado falou, olha, empresa, ou agora a gente está falando de empresa, uma pessoa física também, né? Pelo amor de Deus. Vítima do estelionato, olha, eu tô com crime demais para tratar. Tem coisa muito grave aí, tem muito caso aqui que a gente está aqui, nossos órgãos de persecução penal estão tratando. E estelionato é um trem que está me assoberbando demais, é de difícil apuração, porque muitas vezes o estelionatário, ele faz a coisa debaixo dos panos mesmo, é aquele negócio que te engana e você dá aquele negócio de mão beijada, então como é que você vai provar que você foi de mão beijada mesmo? E aí o Estado, isso eu, Natália, viu, gente? Eu pensando cá comigo mesmo, o Estado fala, olha, gente, acho que é grave, mas se você não vier aqui, não me acionar, não me pedir, representar, vamos deixar. Se você quiser fazer um acordo, faça. Então, eu acho que é o Estado cada vez, já usei até esse termo recentemente, mas cada vez menos paternalista. E aí, delegando a empresas, que é hoje é o nosso tema, essa responsabilidade de estar comigo. Vou pedir para o Estado, então, eu falo, Estado, por quê? As investigações internas são importantíssimas. Quem trabalha em empresa, quem é empresário sabe disso, porque é na hora que o crime acontece, são as provas que são produzidas, que são coletadas, né? Prova não no sentido técnico. Fui, resguardei, peguei computador, tudo obviamente com auxílio do compliance ou com auxílio do departamento jurídico, colhi, fiz toda a minha investigação e vou contar com o auxílio da polícia. Mas a empresa ela tem um limite do que ela pode fazer contra isso. Ela não pode, por exemplo, pelo amor de Deus, jamais quebrar o sigilo do cidadão. Ela não pode entrar lá na conta do sujeito e ver se ele desviou o dinheiro que ele pegou da empresa. Então, existem limites, e graças a Deus que existem, porque existe o Estado para dosar isso, e que só depois que a gente entregar isso na mão do Estado para o Estado fazer. Então, eu acho que, de um lado, uma responsabilidade cada vez maior da empresa de se cuidar, de se prevenir, de implementar o programa. E, por outro lado, da empresa falar, a bola está contigo. Se precisar, você me aciona, eu estou aqui, eu sou Estado. E eu vou te dar, inclusive, capacidade postulatória, a vítima pode representar aqui também. É o 282, né, quando a gente fala das medidas cautelares pessoais, mas estendo isso para as reais também. Vítima postula, eu entendo, eu acredito. Ministério Público, obviamente, o dono da ação penal para tomar essas medidas, aí a gente entra já num termo técnico demais, e essa não é a intenção. Mas qual que é a intenção? Que as pessoas saibam que elas têm essa obrigação de prevenir crimes. Se os crimes acontecerem, elas têm que reportar sob pena de algumas consequências acontecerem. E uma reversão de uma justa causa, uma má fama da empresa ao contrário, né? Eu quero evitar a má fama, mas eu acabei ficando com cara de empresa que deixa a fraude acontecer. Que mais? E que eu não contar com o Estado com um aparelhato que ele tem, que é muito precioso, que é realmente fazendo essa dosagem de direitos constitucionais, afastando quando for realmente necessário, buscando dinheiro, rastreando dinheiro, e aí, quem sabe, minorizando esses prejuízos. Pois é, Natália, infelizmente, passamos por várias fases, né? Como essa, algumas dessas que você citou, e eu acabei Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Não? Eu estou. Eu tô te ouvindo também. Pois eu aprendi com você, enfim, né? Muitas dessas coisas que você colocou, eu aprendi na prática.
E eu te acho uma advogada criminalista incrível. Inclusive, você me inspira. E se eu fosse estudar direito, que eu penso ainda em estudar direito, eu quero estudar a área penal. Porque eu acho incrível, né, a forma, principalmente como você leva, né, conduz essa situação com toda a leveza, com toda a transparência, né, o cliente, mostrando os caminhos, mostrando aquilo que não é legal. Então, fazendo aqui a sua propaganda, né? Porque Você tá bom. eu posso, eu como cliente eu não posso. Eu super indico a Greze Rocha Advogados, né, como é Ai, verdade. só você, Liane. A Kátia está falando que você é um show. A Kátia também conduziu É tudo amigo, gente. brilhantemente com Amigo. você. Infelizmente, eu nunca tinha vivido, eu não conhecia muito essa área penal, a área criminal. Acabei aprendendo na prática, né? Infelizmente. Conheçam para que justamente consigam estudar, né? E implementar preventivas nas suas empresas, né? E ter sempre um parceiro bom, recomendo você, para situações complexas. Não, é verdade. Tanto é que, assim, agora falando da minha propaganda, a gente está criando, nós fazemos eventos, muita gente sabe disso, conhece a ECG com eventos presenciais aí, né? A gente faz eventos, milhares de pessoas já participaram. Vai ter o Legal Experience online, com vários módulos tratando a gestão, mas a gente incluiu o módulo de compliance, que a gente vai ter aí professores brilhantes, como a Rogéria Jeremec, a Godoy, né, da Uber, Rogéria da Latam, a Patrícia da Uber. Da área do compliance, ou seja, compliance officers, mas também um criminalista para dar esse toque, né, de discussão tão rica, né, e tão interessante. Na verdade, está brilhando, veio para brilhantar esse módulo de compliance, e assim que o sistema, enfim, o curso Legal Experience Online estiver para ser lançado, a gente vai comunicar aqui nas redes. Espero muito que vocês estejam com a gente, que aprendam ainda mais com a Natália e com outras feras, né, que estarão. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Quero mandar um beijo para o André Chaves, olha a galera do Sul, o Gustavo Rocha também entrou. Quem mais? O Luiz Augusto falou que foi sensacional a live. Desculpe, mas é porque eu tem o Herculano tá falando que também te indica, viu? Ai, gente, só vocês mesmo. Mais perguntas, galera? Natália, você gostaria de fazer alguma coisa aqui para os nossos ouvintes? Lembrando que a live vai estar salva. A gente vai, na verdade, ela fica na timeline 24 horas, mas mesmo assim a gente vai estar salvando a live. Para quiser, depois é só entrar no YouTube e pesquisar que vai estar lá a live completa. A palavra, Natália. Eliane, antes de mais nada, reiterar minha admiração por você. Você sabe disso, você é uma mulher espetacular. Essa sua fibra para lidar com essas
com esse assunto de gestão jurídica. Eu sou uma pessoa que aprendi esse termo, inclusive, com você, né? E você me ensinou que o compliance é uma ferramenta de gestão jurídica, um ponto de vista que eu realmente não tinha ainda assimilado muito bem. Eu aprendi isso com você e hoje eu sou, assim, uma defensora de que o programa de compliance, seja para um escritório de advocacia ou para uma empresa, ele é, sim, uma das ferramentas essenciais para se gerir bem qualquer negócio. E eu queria também só reiterar as pessoas que gastaram esse tempo precioso com a gente, coisa mais gostosa nessa sala de bate-papo, que quando a gente fala do que a gente gosta, enfim, é maravilhoso. E poder falar do que a gente gosta é muito bom. Então, aqueles que queiram trocar ideias e perguntar, eu acho que a conversa é muito enriquecedora. Enfim, por mais que o tema seja delicado, né? Porque tem gente que fala, não quero saber, não vou ser vítima de crime, não vou falar de direito penal, não. Mas, enfim, como eu sou apaixonada por isso, eu quero me colocar à disposição de quem quiser bater papo, porque esse tema me enriquece também. A troca é muito boa, é sempre muito bom trocar. Por isso que quanto mais gente, quanto mais essa abertura, mais bacana fica. Na verdade, essa situação que você colocou, né, eu sempre achei, sim, que o compliance, ele faz parte da gestão, porque eu acredito que tudo que na tomada de decisão do gestor, né, do departamento jurídico ou do escritório de advocacia, qualquer tema relevante que possa impactar faz parte, sim. E às vezes a pessoa foge, não quer falar, como LGPD que está mudando aí, ia entrar em agosto, até o Gustavo vai falar sobre isso também no Legal Experience Online. Patrícia Peck Pinheiro também vai abordar bastante tema sobre o aspecto do direito digital, né? Então, a gente procura né, todas as ferramentas e tudo que pode estar, né, na gestão, na boa gestão, na condução dos negócios, a gente procura discutir, mesmo que os assuntos sejam mais pesados, mais indigestos, né? A gente tem que trazer, e aí nada melhor que pessoas, né, que possam trazer esses assuntos com leveza, com brincadeiras, como você fez. Muito obrigada, eu agradeço de coração. Posso responder a Alaine? Tem pergunta, peraí. Posso responder a Alaine? Aqui. Alaine. Laine, cliente meu não tem esse medo, não. Porque os bancos não gostam, não gostam muito da ideia do cliente BO. Quando há problemas, tudo dá conta. Cliente meu não tem medo, não. A gente orienta, tem que fazer BO. A instituição, a empresa que seja, faz o boletim de ocorrência. Não só faz o BO, viu, gente? A gente vai, reporta para a polícia, acompanha. Porque existe, de fato, uma súmula que a Dani julgou aí, a Daniela julgou aí para nos enriquecer do ponto de vista civil, que é uma responsabilidade objetiva, mas eu acredito nisso com convicção. A gente que toma essas providências realmente contra furtos, contra fraudes, que se posiciona, que se posiciona mesmo. Eu acho que a gente vai criando essa cultura e aí a gente acaba colhendo os louros no outro ponto, que é realmente do ponto de vista preventivo, né? Exatamente. Evita precedentes, né? Um beijo para a Laine, que vai estar com a gente também no Legal Experience, no módulo de marketing jurídico. Ela vai estar falando sobre negócios. Na verdade, vai ser uma pitada do business development, que é um assunto novo no segmento jurídico, mas que tem que ser falado. Então, a Laine vai estar com a gente aí no Legal Experience Online. Nós temos aqui também o Alexandre Teixeira, da Incompany, que é o nosso parceiraço, que está auxiliando a gente a colocar esse projeto no digital, né? Porque nós éramos totalmente ao vivo, presencial, e hoje estamos indo para o digital, que é um mundo totalmente paralelo, né? Mas eu estou adorando. Para mim é novidade também, pessoal, fazendo lives. Muita gente pensa que eu não tenho problemas
com isso. Eu tenho sim, eu fico nervosa, sempre a posição, ainda mais falar sobre assuntos tão complexos, né, como esse que a gente está tratando aqui hoje, né, mas tem que ter alguém, tem que ter um cara de pau para colocar, não vai, né, Natália? Maravilha. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta aqui? Perfeito, Natália, parabéns pela... A Laine está falando. Um beijo para você, viu, Laine? Sila Penteado, Carol. Deixa eu ver quem mais Flávia. aqui. Gente, olha, eu acho que é isso. Foi muito... Flávia agora trabalhando na área bancária, né? Também, está aprendendo de fraudes. Pois é, são tantos assuntos, né, Natália? Na verdade, o advogado ele tem um leque, né, de opções e quanto mais ele se especializa, mais autoridade, espaço ele ganha, né? A Laine e o Alexandre Teixeira, que são do marketing, vão aí atestar o que eu estou dizendo. Quanto mais você se especializa, melhor é para o advogado, né? Estamos aí com 1.200.000 advogados no Brasil, né? Se todo mundo decidir fazer a mesma coisa, é mais mesmo, não fica nada para ninguém. Bacana essa questão da especialização. Natália, agradecer imensamente você com seus 2 meninos aí, um beijo para eles, tá? Cuidem-se, a gente se encontra aí das nossas reuniões online. Sinceramente, que a gente possa se encontrar presencialmente em breve, né? Para a gente trocar aquele abraço cheio de energia, né? Energia verdadeira e positiva que a gente tem, né? Essa empatia que rola entre a gente, acabou virando uma amizade. Você é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu confiei e confio, né? E recomendo sempre. Muito obrigada com a gente, compartilhando o seu conteúdo tão rico de forma tão leve, como eu já falei várias vezes. Um grande beijo para você, para sua família, tá? Fica com Deus e se quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Um beijo para vocês. Continuando a gente está com lives maravilhosas aí. Se você também tiver um assunto legal e quiser compartilhar aqui com a gente no canal, nas minhas redes, a gente está à vontade, tá Grande beijo a todos e uma boa noite. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Tchau, amiga. Beijo.